Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai conversar sobre a questão de títulos de crédito e cobranças. O que é que são os títulos de crédito e as cobranças, gente? No direito brasileiro existem diversos tipos de títulos de crédito, certo? Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos tentar dizer o que é, mostrando sobre o que é que a gente está falando aqui. A gente vai ter letra de câmbio, duplicata, nota promissória, cheque, entre outros, né? O que é mais comum hoje em dia, gente? O cheque está em desuso, né? Cada vez menos cheques são emitidos, né? O que a gente mais tem no mercado aqui seria a questão das duplicatas, né? As duplicatas, talvez nota promissória, dependendo de quem trabalha ainda com esse tipo de título ainda. Então, basicamente, são instrumentos financeiros que representam uma dívida ou então uma obrigação. É importante dizer isso aqui, que o título de crédito não necessariamente ele tem a ver com dinheiro, certo? Que crédito da legislação civil significa alguma coisa que alguém vai pagar, né? A pessoa pode pagar por meio de fornecimento, né, de mercadoria ou de alguma obrigação, não necessariamente dinheiro. Ele representa dívida ou obrigação de pagamento. Então, você como futuro gerente, você deve estar atento às regras e regulamentações aplicáveis a esse direito comercial. O que é que vai importar para você na sua empresa, gente? O seu cliente, se você é consultor, ou então a empresa que você trabalha vai cobrar alguém, ele não está muito preocupado sobre o que significa um cheque. Ele quer saber quanto é que eu vou precisar pagar e quando é que ele vence. Porque a depender de quando ele vence, eu vou ter de cobrar de forma mais rápida ou mais devagar, dependendo da pessoa, certo? Então, como diria César Vivante, né? César Vivante, o César Vivante, né? Foi um jurista italiano aí, né? Segundo o nosso clássico aqui do Coelho, né? Coelho, Fábio Ulloa Coelho, famoso aí nas graduações de Direito, né? Título de crédito é um documento escrito e materializado. Pode ser digital também, tá certo? Necessário e indispensável que seja apresentado para o exercício de um direito de crédito. Ele é literal, ou seja, o que está nele é o que vale. Então, no cheque, você não pode colocar R$ 50, assim, mais uma garrafa de Coca-Cola, certo? Puxando aqui da aula passada, né? Esse aqui não vale, certo? Vale escrito o que está na cártula, o que está no regulamento. Então, se no cheque tem R$ 50, nota promissória, na, na duplicata, vale o que está lá, né? E ele é autônomo, então ele independe das obrigações anteriores. Então, vamos lá. Você passou um cheque de R$ 50 para comprar essa caneca aqui, né? Nosso famoso exemplo aqui, dessa caneca aqui, né? Então, eu quero comprar essa caneca e essa caneca custou R$ 50. Né? E eu vou lá e executo. Vou executando R$ 50. Você deve pagar os R$ 50. O que é que eu posso fazer? Na minha defesa, eu posso dizer, ó, existe, vamos lá, decore isso aqui, um negócio jurídico subjacente, né? Negócio jurídico subjacente. Vou colocar aqui no rodapé para vocês verem esse nome pedante aqui, né? Negócio jurídico subjacente é igual a o que deu origem ao uso do título de crédito. Então, se você comprou alguma coisa, não recebeu, né, e sustou o cheque, depois sustou o cheque, você pode estar diante de estelionato, tá certo? Porque se a pessoa não recebeu, ela não é obrigada a cumprir, né? A famosa exceção do contrato não cumprido, né? Exceção do contrato não cumprido. Mas vamos lá, puxando aqui para o que a gente está falando aqui, né? Então, independente das obrigações. Então, você deve aquele cheque independente, porque o cheque ele já é uma ordem de pagamento,
certo? Então, você tem direito àquele crédito. E esse direito não pode ser sustado. Só em caso de roubo, furto do cheque, né? Mas se você passou o cheque e sustou, você pode estar cometendo um crime aí de estelionato, né? Que é sustar uma obrigação prometida. Mas, assim, deve constar os direitos que se incorporam no documento. Então, o cheque, R$ 50 para comprar uma caneca. Aquele cheque, ele é autônomo. Então, por meio de defesa, eu passei, não, mas você não me entregou a caneca. Eu tinha desistido da compra. Inclusive, disse para você que ia assustar o cheque, né? Aí você vai eliminar o seu dolo, né? Você vai dizer, ó, não, na verdade, eu assustei o cheque porque a gente tinha combinado. Eu não tenho mais caneca no estoque. Ele vai lá, pega o cheque e deposita. Você pode questionar isso por meio de uma defesa do cheque, certo? Vamos lá. O que são títulos executivos judiciais e extrajudiciais no direito brasileiro? Essa questão do título de crédito, ele é totalmente ligado à questão do direito, certo? Totalmente. Por quê? Por meio do cheque, você pode entrar diretamente com execução para cobrar o valor da pessoa que está devendo, certo? Por quê? Porque o título de crédito, ele tem um título certo, pois ele é certo, ele líquido e exigível. Certo, líquido e exigível. Certo? Vamos lá. Certo, líquido e exigível, né? Deve ser pago já. Deve ser pago já. Líquido é que existe um valor em moeda. Certo? Existe um valor em moeda quantificado. Mas tem juro, tem correção. Gente, isso aí não tira a liquidez do crédito. O que tiraria a liquidez do crédito seria qual é a taxa, se existe alguma multa, certo? Olha, o cheque aqui tem uma multa de 2%, coisa que não existe, né? Porque o cheque ele só vale o que tem nele. Se o cheque for de R$ 50, você entra com um processo. Pode ser até no juizado ali, se for um valor baixo. Então, um cheque lá de R$ 1.000. Você entra lá, vai na internet, coloca na calculadorazinha lá de custos de débito judicial, vai sair o valor dele corrigido, o índice aceito, que é o INCOGE, certo? O índice INCOGE. Nesse índice do INCOGE, você vai conseguir obter o valor dele de forma liquidada, certo? Mas, como tem R$ 1.000, ele é um valor líquido, ou seja, é um valor quantificado. É diferente de dizer assim, olha, você quebrou o meu carro, você tem que pagar o conserto, certo? O conserto é de quanto? É do quê? Eu realmente preciso necessariamente de uma fase para o juiz saber se houve dano, né? Olha, o carro bateu, mas a culpa foi de quem? A culpa foi do motorista que empurrou o carro no lamaçal? Né? Se o carro da pessoa estava sem freio e bateu no meu carro, de quem é a culpa pelo dano? Então, é uma coisa que você vai ter de saber se existe algum dano, se o dano é indenizável, do dano que aconteceu, se ele é indenizável, o que é que vai ser indenizado? Você precisa pagar pelo carro inteiro, se você só bater na traseira do carro? Claro que não. Então, você precisa saber se houve dano, se o dano existe, se aquela coisa ela vai ser indenizada, o que é que vai ser indenizado, ou seja, toda ou parte, e dessa coisa que vai ser indenizada, qual é o valor, certo? Então, vou ter de passar por todas essas fases para saber, né? Certo. Então, certo significa algo, certo? Imediato. Vamos lá. Algo imediato e questionável. Algo imediato, ou seja, independe de qualquer outra coisa. O cheque ele está ali nele mesmo, certo? Ele é certo. É diferente de uma coisa que é incerta. Coisa incerta, vamos colocar aqui. Difere de coisa de obrigação. A obrigação é melhor.
incerta. Reparar suposto dano no carro. Certo? Então, o cheque está ali, ou seja, ele é imediato, certo? Eu não preciso de nada para me dizer o que é que deve ser pago, está ali naquele crédito. E ele é inquestionável. Então, o cheque foi assinado. Ele é líquido, né? Existe um valor em moeda quantificado. Aí, diferente de obrigação ilícita. Exemplo, valor do dano no carro. Né? Como tem aqui reparar o suposto dano, na questão da certeza, é que você não sabe. Porque é reparar o suposto dano. Suposto dano. Olha, a empresa fez um serviço no meu prédio. Supostamente existe rachadura. A culpa é da empreiteira que trocou a cobertura de cerâmica? Talvez não. Talvez seja um problema estrutural. Pode ser que seja uma coluna que foi da época da construção, que esteja com algum problema, alguma patologia que a gente chama, e aquela patologia não tem nada a ver com a pessoa que fez a fachada. A pessoa que fez a fachada, ela fez a fachada. Então você precisa avaliar ainda se aquela coisa ela é certa, certo? Então, reparar suposto dano, isso ainda é incerto. Então, ele é líquido. Um exemplo aqui, o valor do dano do carro. Né? Aí, vamos lá. Diferente de não exigível. Exemplo aqui, sentença, processo, conceito. Não, sentença que condenou no pagamento de dano no carro no valor de R$100, de R$1.000. Que ainda tem prazo de recurso e apelação. Que ainda tem prazo de recurso de apelação. Então, você está diante de uma sentença certa, uma sentença líquida, porque o juiz aqui ele já disse, o dano é R$100, mas que não é exigível. Por quê? Porque você tem um prazo de recurso de apelação. Certo? Então, vamos lá. É um tipo certo, líquido, e terceiro, exigível. Então, o cheque ele é certo. O cheque ele é líquido, ele é quantificado, e ele é exigível. Você já pode chegar a ele e entrar com um processo para executar. Os títulos são, gente, a nossa lei processual civil, né, que é basicamente o que regula o funcionamento judicial, ele diz assim, o que é um título executivo judicial? Título executivo judicial é aquele emitido pelo Poder Judiciário. Um exemplo, uma sentença, está aqui uma sentença transitada em julgado, certo? Sentença transitada em julgado. Um precatório. Um precatório. Você tem lá um precatório que algum dia vai ser pago pela União, pelo Estado, pelo município, né? Um mandado de pagamento. Isso aqui é no RPV. Você sabe o que é RPV? É requisição de pequeno valor. Uma requisição de pequeno valor. O que é a requisição de pequeno valor? Seria um mini precatório. É um precatório que vai até um certo valor. Certo? Até 100 salários mínimos para a União você pode entrar com uma RPV, que é uma requisição de pequeno valor. Olha, a União está me devendo 110 mil. Tu prefere esperar 2 anos para sair precatório ou você prefere entrar com requisição de pequeno valor de 100 salários mínimos? Você não pode fracionar, né? Entrar com 12 RPVs, mas você pode renunciar o crédito acima do valor para atingir o valor do RPV, que é a requisição de pequeno valor. Ele tem força executiva, ou seja, a dívida é cobrada de forma compulsória, caso o devedor não pague voluntariamente. Então, o título executivo judicial é uma sentença em trânsito julgado e você está executando. Então, ele está me devendo
R$ 1.000 do conserto do carro. Você pegou a sentença, entrou com um pedido de execução, certo? Você entra com um pedido de execução, você tem um cheque, você entrou com um processo de execução. São questões que não são distantes umas das outras, sabe? Você tem um cheque, você já pode executar diretamente. Se você, desde que o cheque esteja dentro do prazo de prescrição, tá certo, gente? Que a gente vai conversar sobre esses prazos depois. Então, o cheque está dentro do prazo de execução, você pode entrar diretamente com a execução de cheque. Você tem uma sentença que transitou em julgado, obrigando a pagar R$ 1.000 do valor do carro, certo? A sentença não tem recurso, ou seja, trânsito em julgado, né? Gente, o que é trânsito em julgado? Trânsito em julgado é quando não existe mais recurso, tá certo? Trânsito em julgado é quando não possui mais recursos. Então, vou colocar aqui para você. Quando não cabe mais recursos judiciais em uma decisão judicial, sentença, acórdão. Gente, o acórdão, essa palavra acórdão significa sentença que é dada nos tribunais, tá certo? Vai ter causas que quem julga no primeiro grau são os tribunais. Então, algumas causas, a pessoa entra diretamente no tribunal. Porque no Brasil tem vários tribunais. Não convém a gente falar sobre isso aqui, que não faz parte do programa de vocês. Mas quando sentença, que é dada por um juiz, ou acórdão, que é dado por desembargadores, né? É o nome que se dá, ou ministro, para os tribunais federais de Brasília, é o nome que dá em ministro, tá certo? Os ministros do tribunal, aí a gente fala em acórdão. Já os títulos executivos extrajudiciais são aqueles emitidos por órgãos administrativos. Por exemplo, certidão de débito fiscal, né? A chamada CDA, né? Certidão da dívida ativa. Certidão da dívida ativa. Multas administrativas. Eles também têm força executiva, mas a cobrança é realizada de forma administrativa, sem necessidade de intervenção judicial. Então, você pode cobrar diretamente, certo? Você pode cobrar diretamente esse tipo de coisa, certo? Diretamente você pode ir lá e cobrar judicialmente. Entretanto, certidão de débito fiscal é da dívida ativa. Ou por disposição legal. Exemplo, cheque. Pela lei do cheque. Pela lei do cheque. É um título de crédito. Portanto, imediatamente é executável judicialmente. Como a certidão debitativa, em razão da LEF, Lei de Execuções Fiscais. A questão das multas administrativas, elas não são título de crédito, mas elas podem ser protestadas, certo? Podem ser protestadas. Elas podem ser inscritas na dívida ativa. Pode ser inscrita na dívida ativa. Certo? Então, a multa em si, ela não é um título de crédito, certo? Você dá uma multa aqui de R$ 1.000 porque você deixou ali de organizar a sua varanda, né? A prefeitura te notificou. Se você não pagar a multa da prefeitura, ela vai poder protestar o título da multa, né? E vai poder inscrever na dívida ativa. Ela vai poder gerar uma CDA, né? Nessa CDA, assim, tudo que o Estado pode cobrar, ele vai estar ali dentro do campo da CDA, certidão da dívida ativa. Algumas coisas bem particulares do Estado não são possíveis de inscrição na dívida ativa, certo?
como a questão das multas de tribunais de contas. São questões bem específicas que não convém mencionar aqui, mas, assim, por regra, a multa ela pode ser inscrita na dívida ativa. E quando uma coisa é inscrita na dívida ativa, a pessoa passa a ser devedor do Estado. Certidão de débito fiscal, CDA, certidão de dívida ativa. Vou colocar aqui. É uma forma de capitalização de uma dívida tributária ou não, porém, que é devida ao Estado ou a uma entidade de direito. Isso quer dizer o seguinte, que algumas entidades elas vão poder gerar CDA, né? Cartularização significa o quê? A inscrição no documento, certo? Cartularização, só para deixar claro. Então, a dívida, ela pode ser escrita, certo? Ela pode ser escrita por meio da CDA e aquilo vai ser devido ao Estado ou a uma entidade de direito público. Exemplo, Conselho Regional de Contabilidade, que cobra as anuidades atrasadas. O CRC, então, lança na dívida ativa, porque, gente, é uma taxa, certo? Espécie de tributo. A taxa, a gente vai ver mais à frente, com espécie de tributo, certo? Então, essa taxa, ela é inscrita na dívida ativa e, posteriormente, por ser título executivo extrajudicial, pode ser executada por meio de processo de execução de título extrajudicial especial, chamado execução fiscal. Chamada execução fiscal. Então, uma execução fiscal, que é essa lei específica, né, de execução de dívida pública, que é a Lei 6830, Lei 6830, 6830, Lei 80, Lei 6830. Então, por meio da execução fiscal, a gente vai poder executar, né, esse tributo, que não deixa de ser um título executivo extrajudicial. Eles também têm força executiva, mas a cobrança é realizada de forma administrativa sem necessidade de tradução judicial. A cobrança pode ser realizada de forma administrativa, certo? Vou dizer que toda ela mas que pode ser executada, certo? A apostila devidamente atualizada. O papel dos títulos de crédito nas transações financeiras. Os títulos de crédito eles desempenham um papel importante nas transações, pois são utilizados como uma forma de obter financiamento para a realização de projetos ou investimentos. São emitidos pelo emissor e pode ser uma empresa ou governo e são vendidos a investidores em troca de financiamento. Em troca, os investidores recebem a promessa de receber juros, um retorno de investimento futuro. Certo? Então, o título de crédito, ele é um papel, por quê? Você, através da exemplo de título de crédito aqui, você poderia dizer um CDB, que é um crédito direto bancário, ou empréstimo
bancário, né, para a realização de projetos ou investimentos. São emitidas pelo emissor, no caso o banco, ou no caso do cheque pela pessoa, certo? E viabilizam o comércio e as transações financeiras. Então vamos lá, pessoal. Os tipos de crédito aqui que mais importa para a gente. Em primeiro, a letra de câmbio. Por que eu falo da letra de câmbio? Porque esse é o título mais antigo do mundo. Mais antigo do mundo. Ele foi feito durante a época das cruzadas, certo? Vamos lá, o sacador. O sacador, ele cria a letra para ser submetido ao sacado. Certo? O sacado é a pessoa a quem a ordem de pagamento é dirigida, recebendo das suas mãos a letra, se dispondo a cumprir a ordem nela contida. Ele faz o aceite nela, ou seja, ele dá a assinatura dela, e transforma o sacado, né, a pessoa que sacou, em aceitante, que passa a ser o obrigado principal. Vamos lá. O sacador, né, ele gera uma letra de câmbio para o B pagar, né, e o C vai ser o credor. Vamos lá aqui. Aqui é uma historinha para a gente conseguir. O peregrino C, né, C, recebeu uma letra pela matriz do Banco dos Templários aqui em Portugal. Né? Só estava lá em Portugal. Estava lá em Portugal. O C é o peregrino, tá certo? O C aqui, né? Cristão. Pronto, ele foi lá. Ele recebeu uma letra. Ele depositou o dinheiro. Por que ele recebeu a letra? Porque ele depositou o dinheiro. Então, olha, eu quero retirar, né, 100 moedas de ouro lá no banco que fica na Terra Santa, né? Que o cara de Portugal, ele viajava até a Terra Santa ali, onde atualmente fica a Palestina. Então, onde ele viajava a Palestina. Então, ele depositava 100 moedas no banco A para poder receber 80, né? Porque também o cara não é besta, né? Se ele vai emitir tudo em crédito, ele vai querer receber um ágio aí, né? Então, ele depositava 100 para receber 80. Daí o C, né? Ele viajou, né, na sua peregrinação. Daí C viajava para a sua peregrinação. Quando ele chegava, apresentava a letra de câmbio, né, ao Banco B, que é a filial do Banco dos Templários, onde o peregrino C se dirigiria. E receberia o valor para suas despesas na Terra Santa. Qual a vantagem disso? Por que C ele depositou 100 moedas no Banco dos Templários em Portugal para chegar lá e poder sacar esse valor? Gente, ele não quer ser saqueado ali por piratas sarracenos, né? Eram os piratas turcos que saqueavam os peregrinos que iam para a Terra Santa, certo? Vamos lá, direito brasileiro, gente. Ninguém vai para a Terra Santa, né? Quem quiser leva um cartão de crédito hoje em dia, né? Viagem. Mas assim, 3 anos a ação. Então você tem 3 anos aí para o C, né? O C, ele vê o crédito dele lá, ele vai poder executar A e vai poder executar o B, né? Vai poder executar os dois aqui. Então ele vai ter 3 anos aí para o peregrino conseguir o valor dele lá. Então, essa história está bem redondinha, fica mais fácil aí para vocês entenderem. O cheque. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. O cheque ele pode ser, inclusive, administrativo. O que é cheque administrativo? Você deposita R$100 no banco, mesma coisa da letra de câmbio lá. Deposita R$100 no banco, dizer, banco, me dê um cheque de R$100 administrativo. Então, o banco emite um cheque. O cheque vai estar em nome do banco para você pagar alguém. A pessoa, não, eu quero um cheque aqui de R$100 para dar aqui para qualquer pessoa que ganhou aqui o concurso da Miss Brasil, certo? O concurso da Miss Brasil. Dá R$100 ali para a moça ali,
que ganhar, para você não precisar emitir um cheque do seu bolso, né, ou da sua empresa, você pede para o banco gerar um crédito. Né? Olha, eu quero um cheque administrativo direto do banco aqui. Então, tira R$100 da sua conta, emite um cheque administrativo e quem ganhar lá o concurso vai receber o cheque lá, ele vai lá no Banco Bradesco, vai no Bradesco, dá o cheque, que o cheque está no nome do banco, para o próprio banco pagar e recebe, certo? Mas, enfim, o cheque é uma ordem de pagamento à vista, certo? Então, ele é 30 dias na mesma praça para ser pago e 60 dias quando é emitido em outra praça, né? Praça, gente, é o mesmo município. Então, se você for de Recife e for para Olinda, né? E for para Olinda, você vai ter 30 dias aí, 30 dias se for dentro da própria cidade do Recife. Né? Então, dentro aqui de Recife, você tem 30 dias para cobrar, e quando é emitido em outro local, né, é 60 dias. Então, se você pagar um cara lá em Olinda, já é 60 dias aí, né? Então, você pode promover a execução contra quem? Pelo emitente ou pelo avalista. O que é isso, gente? O que é isso, emitente ou avalista? É que o emitente do cheque, você emitiu um cheque de R$100. Você emitiu um cheque de R$100. E você pode endossar aquele cheque. Você emite para o passaporte da pessoa e você coloca lá. Coloca a expressão aval e põe sua assinatura junto com o CPF. Quando você dá o aval, você está garantindo que se a pessoa que emitiu o cheque não pagar, você vai pagar, certo? No lugar daquela pessoa, certo? Então, você vai poder pagar o avalista, que é a pessoa que dá o aval, certo? Que coloca o nome dele ali na jogada, ou você pode cobrar os endossantes. O endossante é quem passa o cheque para frente. Você não é obrigado a ser avalista, né? Avalista você vira co-devedor da pessoa. Você não precisa nem endossar para ser avalista. Você simplesmente pode dar o seu aval e dar o cheque da mesma forma que você recebeu. Certo? Então, você tem 6 meses para entrar com a chamada ação cambiária. Na ação cambiária, você pode executar o sacador e os endossantes. Certo? É possível também entrar com ação de cobrança, pela lei, o artigo 61 da lei do cheque. Mas ela prescreve em 2 anos. Qual a diferença, gente, da ação de cobrança aqui para a chamada ação cambiária? A ação cambiária ela já é uma execução. Então, o juiz ele vai citar para pagar. Na ação de cobrança, você vai citar para o cara se defender. Então, essa ação daqui de 6 meses ela é mais forte do que a ação de cobrança, certo? Porque você cita o devedor para pagar. E aqui você cita o devedor para contestar. Gente, é o fim da linha? É o fim da linha? Não, não é o fim da linha. Porque você pode entrar com ação monitória. Passou de 2 anos, você pode entrar com ação monitória, que tem um prazo de 5 anos. O que é ação monitória, professor? Você cita para pagar. Ou, caso não pague, certo? E caso não pague, poderá apresentar embargos à monitória. Gente, mas se ele, que é, tá aqui, que é uma espécie de contestação. Que é uma espécie de contestação aqui. A nomenclatura jurídica não é contestação. Mas, assim, os embargos à monitória, eles têm natureza de contestação, porque você contesta o direito que a pessoa tem. Certo? Mas existem alguns detalhes. Quando você apresenta embargos à monitória e você diz, não, realmente eu devo,
você precisa dizer, certo, o quanto está devendo. E se você não deve, você deve dizer exatamente o quanto você não deve. Então, olha, na verdade, não era R$ 1.000. Eu devo 800 porque eu paguei R$ 200 de boca para ele. De boca para ele. E vai ser difícil, né? Você tem que comprovar lá que qualquer valor, a gente já falou isso lá acima, na questão dos contratos, né? Você precisa ter pelo menos um recibo aí, né? Digamos que você pegou um recibo aí, R$ 200. Você tem um recibo. Então, o recibo que você recebeu 200, você pode juntar aí nessas embarcação monitória e pode derrubar aí R$ 200 aí da execução. Se ele executou para cobrar R$ 1.000, certo? Então, a ação monitória, ele é um tipo de execução mista. Porque é o seguinte, você é citado para pagar. Se você pagar, acabou a ação. Né? A lei é enterrada e pronto. Você pode apresentar embargos monitória, que é uma espécie de contestação. Para colocar aqui primeiro, pagar. Segundo, poderá. E o terceiro é não fazer nada. Não fazer nada. Se não fizer nada, vira uma execução. Se não fizer nada e não pagar, vira uma execução. Então, a monitória, gente, ela pega o melhor dos dois mundos. Por quê? Ela não é uma ação de cobrança. Por quê? Se a ação de cobrança a pessoa não contestar, provavelmente o processo ele vai para a sentença. Certo? E depende de sentença de um juiz. Né? Vai para uma sentença. A sentença a gente sabe que tem uma lista que vai sair a sentença, tal. Ou seja, demora. A ação aqui já se dá para pagar. Se você não pagou, o juiz já entra ali com um bloqueio de conta e por aí vai, né? Se a pessoa não pagar, não fazer nada e não pagar, ela vira execução. Ou seja, ela sai, ela é melhor do que a ação cambiária, não, perdão, é melhor do que a ação de cobrança, porque a ação de cobrança ela prescreve em 2 anos, né? Mas a ação de cobrança, passando esse prazo de 2 anos, você não pode mais cobrar o cheque. Você precisa entrar com a ação monitória, certo? Por quê? Você vai poder entrar dentro do prazo de 5 anos. Então, você entrou com a ação monitória, você pode inclusive entrar com uma execução de cheque diretamente como monitória, ao invés da ação cambiária. Certo? Mas assim, a ação monitória ela pode em qualquer hipótese. Então, você entrou com a ação monitória, a pessoa não pagou, não embargou, porque se ela embargar, ela vai pagar honorários, né? E se ela não fizer nada, vira diretamente uma execução. Então, assim, você consegue, por meio da monitória, executar um cheque prescrito, né? Porque se o cheque passou 2 anos, né, ele prescreveu, certo? Aí vai ter a questão da duplicata. Duplicata, gente, é o título causal. Você precisa... o que é um título causal? Você extrai a fatura de venda. A fatura de venda. Você emite a dívida, né? Você vendeu o produto, dali você extrai uma fatura de venda. Essa fatura de venda, né, de acordo com a lei 5474, ela é chamada duplicata. E essa duplicata ela é protestável por falta de aceite ou devolução de pagamento. Né? O que acontece? O que é que é aceite? Por que é aceite? O que significa aceite? Porque a pessoa emite a fatura, né, ela recebe a mercadoria, e quando receber a mercadoria, você manda a fatura para ela dar o ok, né? Ela assinar lá dizendo que recebeu a mercadoria. Né? Então, como a pessoa recebeu a mercadoria, se ela não aceitar, você vai poder protestar. Você vai dizer, olha, eu entreguei a mercadoria, certo? Está aqui, saiu do meu estoque, chegou lá, ele colocou o recibo de que recebeu a mercadoria, mas ela não aceitou a minha duplicata. Como ele não aceitou a duplicata, você vai poder, né, vai poder fazer o protesto dele. Então, gente, a duplicata ela pode vir acompanhada da fatura, uma venda de mercadoria ou de serviço.
ela deve ser apresentada dentro de 30 dias da sua emissão. Gente, você não é obrigado a emitir uma duplicata. Agora, se você quiser emitir uma duplicata para não ficar somente no contrato, você precisa apresentar dentro de 30 dias, certo? O comprador da mercadoria deverá devolver o representante da duplicata, quando não for emitida à vista, né? Dentro do prazo de 10 dias. Então, você mandou a duplicata para ele, pelo importador, ele tem 10 dias para te devolver. E se ele não aceitar, ele deve fazer uma declaração escrita esclarecendo por que não aceita. Então, existem casos que o tomador, ou o comprador ou tomador de serviço pode deixar de assinar. Primeiro, se houver avaria ou não receber da mercadoria. Então, ele não é obrigado a assinar se não recebeu nada, não é verdade? Se tiver visto defeito ou diferença na qualidade e quantidade de mercadoria, ou então no serviço. Eu pedi um cavalo, veio uma vaca, né? Eu pedi um cavalo, veio um cachorro. Se a mercadoria está viciada, né? Ou seja, está com peso abaixo do que foi combinado, se ela tiver um defeito, comprei 2 TVs, as 2 estão queimadas, tiver diferença na qualidade. O que é a diferença na qualidade? Eu comprei 2 TVs Sony, chegaram 2 da Toshiba, né? E são vícios na qualidade. TV da minha categoria. Pedi 2 Fiat e vieram 2 Gorbola, né? Quantidade, eu pedi 2 TVs, só chegou 1. Então, tudo isso aqui você pode deixar de assinar, sem problema. E a duplicata também, ela pode ser endossada no mercado de factoring. Então, você pode, muitas vezes, pegar a sua duplicata que foi assinada e levar na factoring. Se a duplicata ela vale R$100, né, a factoring vai te pagar 80, 70, né? E se você não pagar, a factoring vai atrás de você e do cara que está devendo, né? Vai atrás dos dois, né? Isso é ruim. Olha, é ruim porque é um deságio. Mas quem trabalha com mercadoria, ele sabe que às vezes é melhor você ter capital de giro, né? Se você não tem capital de giro, muitas vezes você se submete, né? Você passa a duplicata para frente e a factory embolsa aí um parte do valor, certo? E a cobrança duplicata vai ser feita na forma de título extrajudicial, ou seja, você vai poder entrar com processo para a pessoa, você cita para pagar, não é citar para contestar. Se dá para pagar, não pagou, o juiz bloqueia a conta e pronto. Deu para entender o que é ação de execução e ação de cobrança? Diferente. Você também pode gerar uma triplicata. O que é uma triplicata? Olha, alguém perdeu a duplicata. Você emite outro, vale do mesmo jeito. Tá certo? Aí, atenta para os prazos aqui. Você pode entrar com ação contra o sacado e pelos avalistas em 3 anos. Certo? Contra o endossante e avalista durante 1 ano. E qualquer co-obrigado, né? Alguém se obrigou a pagar por título, mais 1. Você pode propor contra um ou contra todos, certo? E responde solidariamente. Gente, uma questão avalista, ele responde na mesma categoria que o credor, tá certo? Então, diferente ali do fiador, né? O fiador é tipo assim, olha, eu vou pagar se o credor, se o devedor ele não pagar. Você é fiador do contrato de aluguel, né? Você é fiador. Então, você está dizendo o seguinte, que se o cara não pagar, você vai pagar. Assinou a fiança porque quis, certo? Então, assim, dica, não seja fiador de ninguém. Diga que a mulher não deixa, que não vai fazer, que é complicado. Manda comprar um seguro fiança, não coloque a mão no fogo por ninguém, não. Vai conselho de professor aqui. Primeiro, a duplicata tem força executiva. A ação para cobrar os endossantes e demais co-obrigados depende de protesto. Então, se você quiser cobrar o cara diretamente, judicialmente, você pode. Agora, se quiser cobrar as pessoas que estão ali, que fizeram um aceite, que fizeram algum tipo de aval, você vai primeiro protestar, certo? Então, quando você protesta, você tem de promover em 1 ano, certo? Só para deixar claro aqui. Se a discussão versar sobre condições de protesto, prazo prescricional é de 3 anos. Se algum endossante pagou a dívida e pretender cobrar as demais, deverá promover essa execução em 6 meses. Então, se alguém for lá, pagou a duplicata, ele vai poder correr. Procure logo o advogado, meu filho. Vai correr atrás dos outros aí para receber. Certo? A duplicata ela pode ser protestada por falta de aceite, ou seja, o cara que comprou, ele não aceitou.
se a duplicata foi devolvida e se houve falta de pagamento, certo? Então, se você foi lá, devolveu a duplicata, né? Devolveu a duplicata, e se você não pagou ou você se negou a aceitar, você pode ser protestado, certo? Então, vamos lá. Qual a vantagem de protestar, gente? O que está protestado é que você pode requerer a falência do cara que está devendo, certo? Você pode pedir a falência dele. O que acontece quando vai à falência? Isso a gente não vai tratar nessa cadeira, gente. Infelizmente, esse curso ele não versa sobre direito falimentar, certo? Mas o que você pode dizer é, se você protestou e a pessoa não pagou, você pode pedir diretamente a falência da empresa, certo? É uma forma de coagir a cobrança, né? A pessoa ou paga ali ou pode responder por um crime falimentar. É algo realmente ali meio complicado. A gente aqui tem uma definição de crédito, certo? Título de crédito é o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo dele contido somente para os efeitos quando preenche requisitos em lei. Então, o novo Código Civil, que é o Código Civil de 2012, ele dá o prazo aí de 5 anos para você cobrar um título de crédito, certo? Quando você cobra judicialmente, aí você vai no artigo 189, violado o direito, nasce a pretensão, a qual se extingue pela prescrição dos prazos da lei. Então, você tem direito, o que é pretensão? Você tem um direito contra alguém. Então, nos prazos da lei, você vai poder executar, dentro de 5 anos aí, o seu título de crédito, tá certo? E, sugestão, entre com a monitória ou então com a ação de execução, se puder, certo? O que é uma obrigação natural, gente? A obrigação natural é o seguinte, você perdeu no dominó, apostou R$ 10. Você não tem nenhuma obrigação de pagar o cara, porque dívida de jogo no Brasil não é executável. Imagina, a pessoa ganhou no poker, não, esse cara está me devendo R$ 1 milhão no jogo. Você não pode executar alguém para pagar dívida de jogo, certo? Por isso que muitas vezes a máfia que toma conta disso aí. Mas também eu acho um absurdo você poder cobrar dívida de jogo. Dívida de jogo é aquela coisa. Você ganhou, você não pode cobrar, sabe? É uma questão de confiança, né? Então, se você apostou o dinheiro, tá ali e levou ali, acabou. Mas executar já não rola, né? Por isso que a máfia toma conta das mesas de jogo, não é verdade? Então é o seguinte, dívida de jogo. A prática de jogo de azar, embora ela seja proibida no Brasil, a dívida decorrente de uma aposta pode ser considerada uma obrigação natural. Por quê? Se você está devendo 1 milhão, você pagou o jogador, você não pode pedir judicialmente aquele dinheiro de volta, certo? Não pode. Alimente para concubina ou concubino, né? Se você tem um amante, se você dá dinheiro para aquela pessoa, você não pode simplesmente chegar e não, eu quero meu dinheiro de volta. Né? Você não pode fazer isso. Se você deu alimentos de boa fé, ela não vai devolver aquele dinheiro. Certo? É diferente. Um amigo, cara, me empresta R$ 10, eu empresto. Mas eu vou cobrar aquele dinheiro de volta, né? Agora, se você deu aquele alimento, quando você fala alimentos, gente, alimentos é uma obrigação maior, certo? Você sustenta a casa da concubina, se você cuida do concubino, tá certo, gente? Para não ser aqui sexista, né? Se você deu bens para uma pessoa, você não pode pedir de volta aqueles bens que é uma obrigação, você tem uma obrigação de, digamos assim, uma questão de ser amante daquela pessoa, né? Você não pode pedir de volta, né? Quando você fala amante, gente, ou concubinato, você fala assim, que isso é um namoro, então namoro com aquela pessoa, não é casado ainda, está sustentando, está pagando a faculdade da menina ou do menino, né, pagando um celular novo, sabe? Então não pode pedir isso de volta, entendeu? Tudo isso é considerado alimento, certo? E uma obrigação prescrita. O que é a obrigação prescrita? É justamente o que a gente está falando aqui. O título de crédito você tem 5 anos para cobrar. Você não cobrou judicialmente, aquilo prescreve, certo? O que é prescreve? Você judicialmente já não pode cobrar, né? Já não pode mais cobrar. O que acontece? Mas assim, você está devendo R$ 1.000 do carro do cara. O cara, poxa, bicho, é o seguinte, eu bati no seu carro, você não cobrou em 5 anos. Mas assim, eu queria te pagar isso aí. Porque eu sei que é uma obrigação. Eu sei que você já prescreveu, mas eu vou te pagar isso aí, porque eu sou uma pessoa de palavra.
Aí você vai lá e paga. Aí você se arrepende, poxa, não era para eu ter pago, já tinha prescrito. Aí você diz, olha, eu quero meu dinheiro de volta. Você não pode. Porque se você cumpriu a obrigação natural, certo? Você não pode pedir de volta, certo? Não pode pedir de volta. Pagou, tá pago. Né? Pagou, tá pago. Pagou porque quis. No direito americano, a gente tem isso aqui, ó, Statute of Limitations. Né? O Statute of Limitation aqui é uma forma de lei que regula a prescrição nos Estados Unidos. Isso aqui eu coloquei para uma questão aqui interessante. Papel dos intermediários financeiros nos títulos de crédito. Aqui, gente, é o seguinte, tem alguns bancos que oferecem a possibilidade de endosso mandato, né? Que você endossa para cobrança. A pessoa não te pagou, o próprio banco vai lá e cobra, a pessoa protesta e por aí vai. Isso é uma forma de intermediário financeiro, certo? Então, é interessante você estudar direitinho como é que se funciona, né? Com base no seu banco. Cobranças especiais e impacto da gestão financeira. Gente, você pode protestar em cartório de notas. Se a pessoa não pagar, você pode pedir falência, certo? Mas assim, a questão é, você precisa manter a cobrança em dia. Aqui, a maioria das cobranças, quando você cobra, a pessoa paga, né? Se a pessoa está cobrando de pé de ouvido, ela eventualmente vai pagar. Então é interessante você ter a máquina de cobrança, do tipo assim, você ter uma equipe de cobrança interessante na sua empresa. O que eu protesto e como executar? Então, os títulos de crédito, certo? Desde que eles estejam ainda dentro do prazo, desde que eles ainda sejam título executivo, ou seja, o cheque ele prescreve dentro de 6 meses. Você pode entrar com ação cambiária do cheque, 6 meses. Passou disso, você vai entrar com ação comum de cobrança, dentro do prazo de 2 anos, certo? Dentro de 2 anos. Passou disso, você vai poder entrar com ação monitória, dentro de 5 anos. O cheque, especificamente, certo? Você passou ali de 6 meses, você já não pode mais executar. Isso não é assim para a questão do protesto. Porque se você protestar o cheque, ele vai valer pelo dobro do prazo. Você interrompe a prescrição, certo? Então, o cheque tem 6 meses. A pessoa não pagou, você vai lá, 5 meses e 29 dias, né? Pronto, 28 dias aqui. Ou 28 dias. 5 meses e 28 dias, ou 27 dias, você vai lá e protesta. Quando você protesta, aqueles 6 meses voltam a contar do zero. Você tem mais 6 meses ali para o cara ter de pagar aquilo ali. Você pode entrar com ação, você pode cobrar o cheque. Você cobra o cheque, a pessoa não pagou ali, 5 meses e pouco, você protesta, certo? Se a pessoa não pagar ali dentro daquele prazo, você pode entrar com ação de execução. Então, a execução do cheque, que é por meio da ação cambiária, que é dentro de 6 meses, ela se renova, né? Então, você ao invés de ter 6 meses, você vai ter aí quase 1 ano para entrar com essa ação de cobrança do cheque. Que normalmente a medida executiva é uma medida, eu diria o seguinte, que antigamente, era uma medida extrema. Por quê? O pessoal tinha medo de protesto, né? E tinha medo do judiciário. Porque poucas pessoas acessavam o judiciário, né? Era só para gente que realmente tinha certo poder aquisitivo. Hoje em dia, com os juizados, né? Onde as pequenas e médias empresas podem entrar com ação no juizado, isso já se tornou mais comum, né? Mas assim, você pode entrar com ação de execução do cheque, certo? Dentro de quase 1 ano aí, né? Por quê? O protesto, ele interrompe a prescrição, certo? Então, e faculta a possibilidade de pedir falência imediata do devedor, certo? Se a pessoa tem título protestado, tem essa falência direta, certo? Por quê? Quando você pede a falência, a pessoa vai morrer de medo de ter empresa quebrada, de perder o controle, responder um processo criminal falimentar, certo? Então, você pode aí fazer a questão do pedido de falência, certo? Para ir além, gente, como utilizar essa aula na gestão de créditos. Primeiro, a sua empresa utiliza crédito, trabalha no banco financeiro, estude a legislação dele, vá a fundo. É interessante você saber muito sobre a gestão jurídica, prazo de prescrição, forma de cobrança específica aí do título que você trabalha, certo? Se é duplicata, se é cheque, se é contrato, certo? Você pode protestar, inclusive, qualquer documento escrito você pode protestar, viu? Mesmo que não seja título de crédito, você pode protestar um contrato,
certo? Vou até colocar isso aqui, né? Ainda que não seja título de crédito, é possível protestar o contrato. Desde que, isso aqui não vale para advogado, advogado só tem uma assinatura, certo? Desde que esse contrato esteja assinado e tenha duas testemunhas, se for o contrato. Certo? Então, você tem um contrato assinado com duas testemunhas. Ou pode protestar um contrato com uma assinatura. Mas fique claro aqui que é o seguinte: com duas testemunhas, você vai poder entrar com ação monitória. Com assinatura, a gente já não pode fazer isso, certo? Vai ter que entrar com ação de cobrança. Procure se informar com o sistema de execução de título, se atualize sobre leis e regulamentos, desenvolva habilidade de comunicação, mantenha registros e atualizado das cobranças, utilize informações gerenciais para automatizar questões repetitivas, certo? Seja persistente, mas não insistente. O importante é equilibrar a persistência na cobrança. Tenha muito cuidado, tato com o devedor, certo? Para não cobrar de forma vejatória. E, assim, trabalhe em colaboração com outras áreas da empresa. Converse com o financeiro, converse com o jurídico, certo? Atendimento ao cliente, tudo isso é importante para a sua empresa ela executar melhor o que você aprendeu aqui nessa aula. E analise constantemente os dados e resultados obtidos pelo setor. Identifique os pontos de melhoria e implementação de mudanças. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente encerra aqui por hoje. E até a próxima aula. Valeu!